RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. No Banrisul, seus planos se realizam com as diversas modalidades e opções de investimento. Não importa se você tem muito ou pouco a investir. Pelos canais digitais, você aplica, agenda, controla e resgata seus rendimentos de um jeito rápido e fácil. Pode confiar. Tradição e experiência em gestão, o Banrisul tem muita. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. A gente acredita, como o Banrisul, que o sonho pode virar realidade. E o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 10 de janeiro de 2019, já está no ar. Programa nos canais 24 e 524 da NET, além, é claro, para o mundo no Facebook, facebook.com/RDCTV Digital. Você compartilha o programa no nosso Facebook, participa mandando os seus recados. É sempre importante, você que manda o seu recado, é novo, está assistindo pela primeira vez o Virando o Jogo, a RDC TV, manda de onde o seu nome, até para a gente poder computar de onde estão nos assistindo e poder fazer um mapa aí de onde a RDC TV já está chegando. Você também pode participar do nosso WhatsApp 519-9815-9990. Repetindo, para você decorar, o 519-9815-9990. Também está aparecendo na parte inferior aí da sua tela. Nesta quinta-feira, muitos debates esportivos, muita informação e, claro, a interatividade padrão aqui do Virando o Jogo da RDC TV. O programa de hoje, que tem a presença mais uma vez nas quintas-feiras de Flávio Valente. Tudo bem, Flávio Valente? Bom jogo. De azul. Está bem trajado de azul, Flávio Valente. Roupa de menino, dizem alguns. Dizem por aí, exatamente. Mas é roupa qualquer, isso aí, azul é uma cor bonita. Guilherme Paz, repórter da RDC TV. Tudo bem, Guilherme? De novo aqui no programa. Estou contando, é a segunda vez apenas em 2019. É isso mesmo, a segunda eu que quero ficar fixo aqui na bancada, ainda não assinei meu contrato e estou de rosa, né? Que tem agora esse novo ditado aqui, Mas eu estou porque o Internacional está treinando de coletes rosas e eu estou tentando me camuflar ali no meio para saber todas as informações. Tá certo, esse é Guilherme Paz, repórter aqui da RDC TV, e ao meu lado aqui estão também Felipe Kunrut, repórter da Rádio Grenal. Tudo bem, Kunrut? Tudo bem, prazer estar aqui novamente, um dia bem movimentado, né? Fora de campo e também dentro de campo com as contratações, especialmente do Internacional, essa quinta-feira, e o Ministério Público do Rio Grande do Sul trazendo os detalhes da gestão Vitório Pífero. Vai dar pano para manga isso daí, hein, Diogo? Pois é, tem mais essa polêmica ainda para a gente falar hoje nesta quinta-feira, né? Uma polêmica que envolve primeiro um jogador, pelo menos momentaneamente, que é o Paulo César Magalhães, né? O chileno de canoas, como ele mesmo se intitulou quando chegou por aqui, né? Parte dos seus salários iam para, o dirigente do Internacional, Carlos Pellegrini, na época, pelo menos, o que o Ministério Público conseguiu confirmar. Bruno Flores também está conosco mais uma vez. Tudo bem, Bruno Flores? Tudo bem, Diogo Rossi. Um abraço para você, para a audiência ligada aqui no Virando o Jogo da RDC TV. E o lado bom de hoje, para o telespectador que está nos acompanhando, todo dia a gente traz informações, é claro. Mas hoje temos ainda mais possibilidades disso, porque temos dois repórteres que estiveram no CT do Internacional e um repórter que esteve no CT do Grêmio. Então não tem como não ter informação no programa de hoje, o Flávio Valente. Mas vamos começar pelo Internacional, porque antes de falarmos sobre o treino de hoje, ontem o Internacional apresentou oficialmente mais um reforço, um meia, Rodrigo Lindoso. E ele falou sobre as oportunidades que vai receber na equipe do Internacional, ele que vem do Botafogo. O Campeonato Gaúcho começa dia 20 de janeiro para o Internacional. E Odair Hellmann já mostrou qual será o seu time titular. Mas, com 4 competições este ano, Gauchão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, o treinador precisa ter grupo. Para mim não tem diferença de idade, né? A diferença de idade pode ter numa hora da personalidade ou numa... Isso a gente vai observar no dia a dia. Mas quem estiver dando a melhor resposta, certamente vai ter vai ter oportunidades na frente, aí independente de nomes ou idade ou qualquer coisa assim. Mas já quero adiantar que certamente nós vamos ter apresentação de 7, já tem 3 aqui, Ramon, Sarrafiori, Nonato, e aí devem
devem se apresentar mais 4 jogadores, já são 7, e mais os meninos que a gente tem aqui, Juan. Então, metade do grupo praticamente vai ser de jogadores da base. Os jovens da base foram uma das alternativas para chegar aos 36 jogadores que estão no elenco principal este ano. E com a base do time titular sendo a mesma da temporada passada, o treinador ainda ganhou outras alternativas. Neilton, Guilherme Parede, Rafael Sobis e o último a ser apresentado ontem, Rodrigo Lindoso. Eles chegam com o objetivo principal, a tão sonhada Libertadores da América. É um título de expressão, é um campeonato de expressão, então acho que é o sonho de todos os jogadores, desejo de todos os jogadores a conquistá-la. É um ano muito importante para o clube e eu fico muito feliz de estar aqui. Para mim é uma alegria enorme estar fazendo parte desse ano do clube, competições importantes, competições para que a gente possa chegar e conquistar títulos, vencer jogos e dar alegria ao torcedor. Pode ter certeza que depender de mim, nós vamos levantar algum título esse ano. E com aquele calendário do futebol brasileiro que todos já conhecem, Rodrigo Lindoso sabe que terá espaço para todo mundo. O professor daí explicou bem que para ele não tem titular reserva, né? Acho que vai exigir, acho que a gente tem, se não me engano, 70 e poucos jogos certos no ano, né? E podendo chegar a mais, então vai precisar utilizar todo mundo. Rodrigo Lindoso, né, que é o novo reforço do Internacional também, ali um compilado também de outros jogadores que chegaram. O Internacional se reforçou bem para essa temporada, pelo menos por enquanto, e busca mais um reforço. Bruno, né, lateral direito, ex-Fluminense e Bahia, é o novo reforço que o Internacional está contratando. Ele está contratado já? Está fechando o negócio? Como é que está essa questão do Bruno? Fechou negócio. Eu pude conversar com membros do departamento de futebol do Inter que me confirmaram essa contratação. O Bruno chega porque estava livre no mercado de transferência, então é um jogador que não vai ter, por exemplo, o preço de passe para o Internacional pagar. Ele chega do Bahia, depois de uma temporada que na visão do Inter foi positiva para esse jogador no Bahia. Ele vinha atuando com frequência, o que em anos anteriores, especialmente 2016 e 2017, não ocorreu. O Bruno tem 33 anos, ele tem uma passagem muito boa pelo Fluminense, onde foi inclusive campeão brasileiro, era o lateral direito daquele time do Fred, do Conca, depois foi para o São Paulo e está fechando com o Internacional 1 ano de contrato. No São Paulo ele não foi tão bem assim, pelo que eu me lembro, foi uma das piores passagens que ele teve no... Mas foi campeão da Sul-Americana, se eu não me engano, com o São Paulo. Até verdade. Como titular naquela oportunidade. Mas não foi o melhor momento dele. Uma boa alternativa para o elenco, né? A gente sempre veio falando que o Internacional trouxe reforços para o ataque, para o meio de campo e as laterais que estavam deficientes. Um cara que vem de graça, como o Felipe falou, um bom reforço para grupo, pelo menos. Uma sombra para o Zeca, né? Que aparentemente não tinha nenhuma, já que o Dudu... é um garoto ainda, né? E o Dudu ainda segue lesionado, né? Ele não faz os trabalhos normalmente no CT Parque Gigante, ele tá com um problema... Ele quebrou a perna no ano passado, então ainda um processo bem lento de evolução. E com isso o Inter desiste da contratação, por exemplo, do Fabiano, né? O Fabiano que pertence ao Palmeiras, o Inter tentou mais de uma vez conversar com o Palmeiras, mas o Palmeiras não quer reforçar equipes que vão disputar a Libertadores. Com isso, o Inter desistiu do Fabiano e trouxe o Bruno para disputar essa posição na lateral direita com o Zeca. E o Dudu, além da lesão que ele teve no ano passado, agora num treino, né, que ele foi evitar que a bola saísse pela linha de fundo e aí acabou tendo uma fratura, né, no tornozelo. E era exatamente isso que eu ia ressaltar, que azar, né, porque ele também teve no ano passado uma lesão no ombro. A gente vai lembrar logo depois do Grenal, ainda de um dos primeiros do Gauchão, ele teve uma lesão no ombro, ficou um bom tempo parado. Na volta ele começou a treinar, acho que chegou a figurar no banco ali em algumas partidas e logo depois teve a lesão. Mas a direção do Inter, nesse momento, eu acredito assim, que faz uma leitura bem importante que, em relação ao ano passado, ou seja, se reforça para que a distância entre o titular e o reserva não seja tão grande. Então, eu acho que o Inter parte bem, assim, agora com tranquilidade, sem aquela pressão de retorno de Série B, um Inter, digamos assim, amadurecido e consolidado, né? Com competições a disputar assim num horizonte muito bom. O Sobis é uma maturidade também, pode não ser aquele jogador, tem 33 anos, não é aquele Sobis de antigamente, a gente tem que reconhecer isso aí, mas é um carisma que vem para o Inter. Então o Inter, eu acho que está se preparando bem, quem sabe mais alguma outra peça, o Inter ainda fica mais competitivo, mas sem dúvida é um Inter renovado, reforçado e
quem sabe, né? Promete aí e até bons jogos pro até nessa torcedor. questão, né, que você falou do nervosismo, ano passado o Oder Hellmann, como era seu primeiro ano também isso, como treinador, ele não podia errar, ele não podia colocar o menino da base para jogar. E dessa vez ele já subiu os meninos da base, eles concederam a entrevista coletiva hoje. Tem boas alternativas. Foram 8 que subiram? Foram 8 que subiram, daí tá treinando o Bruno José e o José Aldo também, que não estão integrados com o grupo, mas participam das atividades. Na manhã de hoje, 4 foram apresentados, concederam a sua primeira entrevista coletiva. São bons nomes. E o Oder Hellmann, ele pode, vamos dizer assim, errar colocando eles para jogo. Esses 4 que consideram entrevista hoje, o meia Ramon, Roberto, Nonato e Pedro Lucas. 2 meias, um zagueiro e um atacante, é isso? O Ramon mais um segundo volante, o Nonato às vezes sai um pouquinho mais, até eles explicaram as suas características. O Ramon também pode jogar de lateral esquerdo, né, o Ramon. Eu gosto do Nonato. O Nonato que já estava com um grupo no ano passado, né? Ele chegou a figurar num banco, acho, o Nonato. E ele fez a pré-temporada em São Paulo com o Inter, durante a Copa do Mundo. Quando o Inter saiu, o Nonato estava junto. Entendi. Esse é o nome de pessoas mais velhas, né? Num jovem, né? E ele é bem garoto, ele é bem gurizinho, eu vi assim a fisionomia do Nonato, cabeludinho, né? Ele tem um cabelo um pouco maior, bem jovem, bem garoto mesmo. Eu gosto do Nonato, gosto do Ramon, que é polivalente, pode ser até lateral, até lateral esquerdo. Um jogador que nos aspirantes foi destaque no Campeonato Brasileiro de Aspirantes no ano passado, até mais que os outros que a gente está citando aí, o Roberto e o Pedro Lucas, que são mais jovens, especialmente o Pedro Lucas, ainda é sub-20, né? Um garoto, muito garoto mesmo, e promissor, e conseguiu passar na hierarquia, aparentemente, né? Pelo que a gente tem percebido, o Brenner, que o Brenner está na Copa São Paulo, né? O Brenner foi disputar a Copa São Paulo e o Pedro Lucas ficou. Eu até achei que haveria uma inversão, que o Pedro Lucas ia jogar a Copa São Paulo e que o Brenner ficaria, mas na hierarquia o Brenner foi mostrar mais um pouco na base para depois voltar, e o Pedro Lucas está treinando em Porto Alegre. Apesar de tudo isso, apesar desses garotos, dessas contratações, o que a gente tem visto no Internacional é que pouco vai mudar, né? Especialmente time titular. Isso. Especialmente time titular. Mas eu vejo que o Inter foi muito bem no mercado para reforçar o seu grupo, especialmente com uma contratação, Rodrigo Lindoso. Eu vejo que ele é um jogador que se encaixa perfeitamente no modelo proposto pelo Odair. É um atleta físico, um atleta de imposição, um atleta de chegada, que jogava com um esquema parecido com o Odair lá em 2017 com o Jair Ventura. Melhor ano dele. Exatamente, esquema de pressão sobre o portador da bola, pressionando muito o seu adversário no campo, né, para tentar roubar essa bola próximo do gol adversário. Eu vejo que principalmente o Rodrigo Lindoso foi uma grande contratação, até porque pode jogar nas três. Já jogou de primeiro volante, aí para um time com um pouquinho mais de posse de bola, como segundo volante, que foi o seu melhor momento, chegando bastante na grande área, e até como um terceiro homem de meio de campo. Ele revezava muito com o Bruno Silva, naquele Botafogo, que eram os dois jogadores de mais chegada na área. Ele jogou aquela Libertadores contra o Grêmio, o Lindoso, né? Jogou aquela partida da Arena aqui? Jogou as duas, tanto lá quanto aqui. Só que naquela partida ele foi o primeiro homem aqui em Porto Alegre. Eu tô tentando me lembrar quem foi o parceiro dele, porque o Bruno Silva foi um Ramiro do Botafogo, pela direita. E aí eu não me lembro quem foi o parceiro do Lindoso naquele jogo. Eu vou tentar me lembrar. Mas a questão do Lindoso... Mas é um bom jogador. Eu gosto do Rodrigo Lindoso. O Lindoso, que foi também um dos capitães que o Botafogo teve, é um nome de experiência que já teve a Libertadores, como se diz, traz cancha para esses meninos novos. E até o Ramon falou hoje na questão da bola parada, aprender com um jogador desse. O Lindoso tem um nome e pode sim entrar como titular agora nas primeiras partidas do Campeonato Gaúcho. Pode ganhar uma oportunidade de mostrar que mereça ser titular. Eu acho que o Internacional está trazendo, eu concordo com o Felipe quando ele fala sobre o Lindoso, tá? Sobre ser uma baita contratação. Eu também concordo que é um baita nome, era uma oportunidade de mercado que o Internacional não poderia perder. Mas ainda acho que o melhor nome que o Inter está trazendo desses para o meio campo é o Matheus Galdesani. Eu gosto do Matheus Galdesani, jogou muito bem no Atlético Mineiro, é um jogador... Olha, é que eu não gosto de fazer comparações, mas ele é um cara de passe curto, ele é aquele toque e aproxima, ele está sempre no espaço, sempre esperando para receber, é um jogador interessante, pode dar mais velocidade ao meio campo do Internacional, acho que vai ser reserva no primeiro momento também, mas é importante, especialmente dar esse corpo que o Flávio falou, que é diminuir a distância entre o que era titular ou para o reserva, né? Opções de Matheus qualidade. Fernandes foi o volante que jogou ao lado do Rodrigo Lindoso, que agora foi para o Palmeiras também. É uma questão... Palmeiras que leva todo mundo no mercado. Palmeiras que leva todo mundo. Alguns recados que já estão chegando por aqui, o Daniel Lange, né, dizendo boa tarde a todos, estamos juntos aqui em Igrejinha, vamos Inter.
Né? O Márcio Martins Fraga diz que sei lá esses reforços do Inter, sei não, Libertadores exige muito mais, vamos torcer, diz ele. E o Giovanni Gomes dizendo que o Inter só está contratando o Pereba. Discordo, mas é a mensagem que manda na frente. São jogadores sem nome, né? São jogadores sem nome. Mas o Grêmio montou um time, eu não gosto de comparações, mas vamos comparar porque aqui no Sul o pessoal gosta. O Grêmio montou um time sem grandes nomes para a Libertadores 2017. O grande reforço que o Grêmio trouxe para 2017 foi o Barrios. Fora o Barrios, quem? Michel, campeão da Série B, Bruno Cortez que estava indo para o Náutico, Léo Moura que estava indo para o futebol de Santa Catarina, aos 40 anos, e o Fernandinho voltou para o Flamengo. Santa Catarina. Pois é. Então e não aí, dá para fazer. E aí um Arthur que surgiu, né? Exato. Um cara mais ou menos. Né? O Sérgio que esse carinha é Arthur. O que eu mais valorizo nessas contratações do Inter é porque me parece que a diretoria e o departamento de futebol estão em sintonia quanto ao modelo de jogo. Estão contratando jogadores que se encaixam naquele modelo proposto pelo Odair na temporada passada. Até acreditava que o Odair podia mudar, tentar fazer um jogo mais propositivo, de posse de bola, como ele tentou no início do ano. Mas, ao que tudo indica, não. O Inter vai seguir com um jogo físico, um jogo de imposição, um jogo que usa muito pivô, e aí eu tenho dúvidas se nesse início de temporada vai funcionar sem o Paulo Guerreiro, porque com o Paulo Guerreiro pode funcionar, porque ele talvez seja o melhor centroavante para fazer pivô no futebol brasileiro. Mas sem um estilo, sem um centroavante desse porte, não sei se vai funcionar logo de cara, no início da temporada. Mas o que eu valorizo é analisar o teu modelo de jogo e aí buscar peças que encaixem nesse modelo. Porque muitas vezes a gente viu a dupla Grenal contratar jogadores que não tinham nada a ver com a característica do jogo das suas equipes e que aí não davam certo, porque não tem como dar certo. Tem Nessa questão de modelo de jogo, né, uma alternativa que eu acredito que o Pedro Lucas vai ganhar oportunidades. Porque ele jogando com o Potker, que é o time que ele está apresentando nos treinamentos, ele muda o modelo de jogo que ele teve no ano passado com o centroavante. O Potker é um jogador de mais velocidade que vai flutuar com os outros dois que vão jogar nas extremidades. Então eu acredito sim que o Pedro Lucas pode ganhar uma chance, assim como eu acredito que Rafael Sobis não vai jogar como centroavante, e sim pelos lados do campo no início. Ontem o Pedro Lucas treinou um pouquinho mais atrás, né, dos centroavantes, no time reserva, mas também porque uma condição de treinamento. Tinha o Rafael Sobis na frente dele. Mas é um jogador mais avante, né? E será que o Inter não buscará um centroavante ainda? Essa peça parece que ainda está um pouco a descoberto, né? Ou a aposta será mesmo o Potker? Fica com... eu acho que o Inter aposta que o Guerreiro volte o mais rápido possível. Tem o Guerreiro. A aposta é o Guerreiro, na realidade, é o grande investimento. É o grande investimento, é a grande contratação. Sem dúvida. Sérgio Luiz Rich diz aqui, ó, boa tarde para todos. O Flamengo uma vez contratou Edmundo, Romário, Bebeto e Sávio. Não ganhou nem o Campeonato Carioca. Futebol não é só de craques. Tem grupo, entrosamento e firmeza de comando. Um modelo de jogo característico, o próprio E para o Internacional é bom, porque ele manteve a mesma base do time do ano passado. Então a questão de grupo, entrosamento, o Internacional já tem, assim como o Grêmio também. O Júlio César Arsani diz que está de novo com a gente, direto de Cruz Alta, terra do Esporte Clube Nacional. E o próprio Palmeiras do ano passado, né? O Palmeiras levou o Campeonato Brasileiro, mas não levou a Libertadores e nem a Copa do Brasil. E com tendo todo aquele time, né? E agora tem melhor ainda. O Flamengo, por exemplo, está montando um baita time, né? Mas uma coisa é no papel, outra coisa é jogar. A vantagem é que tem Abel, que é um baita treinador e que deverá fazer esse grupo jogar. O Lourenço Curtis pergunta se o Inter vai fazer algum amistoso de preparação para o Gauchão. Amistoso não, mas jogo treino é possível, ainda não foi divulgado, inclusive o calendário de jogos treinos do Internacional. Falta menos de 10 dias, né, para o Campeonato Gaúcho começar. E uma incógnita, se for, vai ter que ser agora. O Renato Gaúcho já disse que o Grêmio vai começar com aquele time alternativo. Eu ainda tenho as dúvidas sobre o Internacional, porque não foi falado oficialmente. Porque o Internacional, sim, pode começar com um time misto, alternativo, ou até mesmo de transição, sub-23 do Internacional. E aí fica a dúvida, porque se começar com um time alternativo, os profissionais vão jogar só em fevereiro. Então tu ganha esses dias para fazer um jogo treino também. Não, essa a ideia. A ideia é colocar um time reserva, dando oportunidade para os garotos. Foram 8 que subiram da base. Carlos Miguel, Bruno Fux, Roberto, esses 2 zagueiros. O Ramon e o Nonato, que são volantes. E o Richard e o Sarrafiore, que já estavam treinando com o grupo principal no passado. Sarrafiore, que está com uma evolução física grandiosa. Impressionante. Muito do ano passado. Essa é outra novidade no Inter. Muito boa, né? Poderá Bem ser E aí o Pedro Lucas na frente, e vai ser um time reserva nas 3, 4 primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho para seguir essa pré-temporada visando a Libertadores. O Rafael Silveira diz que considera que o Inter está fazendo um bom time B, mas o time principal tem que ter pelo menos 16 titulares, e isso ainda falta para ele, na visão dele, para o Inter.
seriam os 11 fixos, não, né? Mais ele não 5 está errado. Ele não está errado porque o Internacional está contratando e todos que foram contratados têm que provar. Tirando o Sobs, que o Sobs tem toda a história no Internacional. Mas o Neilton tem que provar para que veio, o Lindoso tem que provar para que veio, o Guilherme Parede tem que mostrar futebol na Série A do Campeonato Brasileiro. São apostas. O Parede talvez ele sofra mais, não pela falta de qualidade técnica, mas por estar jogando uma Série B. Por ter vindo, mas exatamente, por ter vindo da Série B, por ser uma aposta que muita gente desconhece, então acho que isso aí vai pesar. O Márcio Martins Fraga acha que o Inter tem que forçar no Romero. Esse é um negócio que só a partir do dia 14, na verdade, né? Isso, a partir do dia 14 o jogador está liberado para assinar um pré-contrato, só que ele já se reuniu há uma semana, mais ou menos, com o Corinthians para tratar de uma possível renovação, não acertou, mas houve uma promessa de uma nova reunião para tentar renovar. O Corinthians quer renovar, só que o Romero já tem um certo desgaste com um torcedor de muito tempo no Corinthians, ganha um salário interessante, está pedindo mais e talvez o Corinthians não renove com esse atleta. Ele está no radar do Internacional, e talvez para o Romero possa ser o momento dele sair, né? Aquele momento que o jogador fica um tempo no clube e chega um momento que ele quer um outro tipo de situação. Já foi aquela dúvida, só para não usar o Google, desculpa. O irmão do Romero está no futebol brasileiro? Não. Tá... Mas estava para vir. Espanhol, né? Tá no futebol espanhol. Ele estava no futebol espanhol, o Oscar. Estava no futebol espanhol. O Corinthians já meio que aceitou a situação também de que o Romero pode sair, né? Porque em determinado momento da janela, o Corinthians teve 95% acertado com o Luan, do Atlético Mineiro, que é um jogador que não é igual ao Romero, mas tem algumas características parecidas. É um cara intenso, que busca muito a marcação. Eu gosto do Romero. Foi um dos... É um bom jogador. O Luan foi um dos maiores ladrões de bola do início do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o Romero tem essa característica de ajudar na marcação também. Então, por essa movimentação de o Corinthians ter procurado o Luan e ter quase acertado essa contratação, a gente vê que... Tá falando do menino maluquinho, né? Só Isso, exatamente. Luan do Atlético. Luan do Atlético Mineiro. Não se assustem. Não se assustem, calma lá. que o Luan não vai ainda. E aí o Corinthians dá a entender que já cogita perder o Romero. Eu acho uma alternativa bem interessante o Romero, especialmente para o modelo que o Odair pede e pelo que o Felipe Coutinho falou. Pela estratégia do Inter de procurar jogadores que encaixem no seu modelo. O Inter, de certa forma, condicionou a fazer isso com o Potker, porque o Potker era um jogador de muita finalização, que estourou como artilheiro do Brasileiro, do Paulista, e assim ele veio para o Inter. Só que ele foi deslocado para a beirada, e aí ele teve que ter um compromisso um pouco maior com a marcação, sem ter tanto assim essa vocação. Então, de repente, ter uma alternativa de um cara que faça isso já com uma maior naturalidade, já mais acostumado e com um desempenho bom, que foi o que ele teve em 2018 agora no Corinthians, o Romero, acho que é se efetivamente fizer uma tentativa e eventualmente trazer esse cara. Eu gosto do futebol do Romero, eu acho que é um jogador bem interessante que pode compor, especialmente no elenco do Internacional, pelo lado direito ali. O Internacional tinha opções muito fracas no ano passado, né? O Rossi, na minha visão, é um jogador muito fraco. Limitado. Muito fraco, limitadíssimo. Nossa, era toda a jogada a mesma, né? Ele botava pra direita e buscava ali de fundo, não chegava na bola. Abaixava a cabeça, saia correndo. Aí cavava um escanteio e comemorava. Era essa a jogada do Lourenço Rossi. Curtis acha que o Inter precisa de um meia e pergunta se o Camilo fica ou vai. Fica, né? Pelo menos por enquanto fica. Mas não está buscando no mercado um meia, né? Eu sei que meia que ele quer, o de armação, né? Tipo o da Alessandro, assim, alguém... Que é difícil também no mercado brasileiro, é difícil encontrar, mais os meninos da base que estão surgindo. Ontem a gente até falava que a questão dos melhores meio-campistas de armação do futebol brasileiro, todos já têm uma certa idade, de 29 a 34, 35 anos. Uma opção que tinha é o Diego do Flamengo, que vai jogar nos Estados Unidos muito provavelmente, já está praticamente acertado. Eu não vejo 3 um nome, anos, né, 3 anos de contrato, alguns milhões na conta e mais percentual em marketing. E vai ser embaixador do time dele lá, né? No Orlando City, que é o time até que a Marta joga futebol feminino. E onde o Kaká foi embaixador também. O Kaká foi embaixador do Orlando City. Então, no futebol brasileiro é difícil achar um meia armador que vai botar o D'Alessandro no banco de reservas em algumas ocasiões. Eu acho muito difícil. Até porque o Inter não joga sempre com essa figura, né? O Inter muitas vezes jogou com um tripé de marcação, o Nico Lopes fazendo a direita, mas vindo para dentro para armar com um extrema esquerda. E no elenco, o Odair tem o Neilton, que jogou por dentro no Vitória durante o último ano inteiro. Eu conversei bastante com o Odair Helman, inclusive, sobre isso. Ele diz que pretende utilizar o Neilton por dentro, mas quer fazer com que ele retome aquela condição de jogar pelo lado como ele iniciou a carreira, no Santos,
no Botafogo e depois também no Cruzeiro. Aí pelo lado esquerdo. Eu tenho meio de amador por Odair, mas o menino ainda não está pronto. E o Sarrafiori também. Tem o Sarrafiori, mas eu brinco muito até no carro, vindo pra cá, eu falei do José Aldo. O José Aldo, um menino que é revelação da categoria de base do Internacional, passou pelo Palmeiras, foi eleito o melhor jogador da Copinha já, é o camisa 10 da Copa Ipiranga e está participando dos treinamentos. Não foi oficializado que está treinando, mas lá para agosto ele pode surgir nesse time. A única coisa que eu não gosto do José Aldo, na verdade não é nem do José Aldo, na verdade é da gama de atletas de base. Então é o seguinte, na minha visão, tu vê se o cara tá apto a galgar um espaço mais acima quando ele é de uma categoria e na categoria acima ele se destaca. Ele brilha. O José Aldo, ele no sub-20, ele transforma isso aqui numa montanha. Ele faz chover. Na categoria acima, dão para ele uma montanha e ele transforma numa pedrinha. Ele ainda não consegue fazer o mesmo numa categoria acima. Ele tem dificuldade quando os jogadores são mais jovens, são mais velhos que ele. Qualidade técnica ou questão emocional? Eu acho que é emocional. Emocional, talvez questão física. Então vai amadurecer. A questão física também. O José Aldo ali na Copa Ipiranga, ele mostrou falta um pouco de preparo físico, também era final de temporada, não consigo avaliar isso porque não acompanhei durante o ano, mas chegava na metade do segundo tempo, ele já não corria mais para voltar. Morto, cansado. Nesse sentido, eu quero destacar então 2 nomes, um do Inter e um do Grêmio. Cezinha tá jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, meia do Internacional, tem só 18 anos e tá jogando com sub-20. Do Grêmio, eu vou falar de um jogador que já deve ser conhecido torcedor, que é o TT. Furacão TT, ele com 18 anos, eu pude acompanhar quase todos os jogos da Copa Ipiranga, ele em 5 partidas fez 5 gols e 4 assistências, com 18 anos, pedindo para descer para jogar no Sub-20, porque ele já estava treinando com o Sub-23. E agora foi para a seleção brasileira que vai disputar. Sub-20 vai disputar o Sul-Americano da categoria. Então, dia 17 no Chile. Se eu tivesse que dizer 2 nomes desses que são de categorias inferiores, ambos têm 18 anos e já jogam e acabam com o Sub-20, prestem atenção nesses 2 nomes. Furacão TT que não vai jogar o Campeonato Brasileiro, não vai jogar o Campeonato Gaúcho, né? Também porque foi liberado para jogar o Sul-Americano e porque o Grêmio acabou com o planejamento do transição. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Simplesmente o Renato chegou um dia lá, já sei até o dia que foi, não faz muito tempo. Chegou lá, olhou bem para todo mundo e disse assim, ó, valeu, acabou, não tem mais. A gente vai falar disso depois, mas muito interessante, porque muitos dos nomes que estão na transição poderiam estar na Copinha. Não foram nem pra Copinha e não vão jogar nenhum gauchão. Esse é o problema. E não jogaram a Copa Ipiranga, alguns também. Uma coisa é certa, se eles vão ficar em Porto Alegre e não vão poder sair daqui, eu tenho um convite para eles. Eles podem ir para o Estação Verão Sesc em Porto Alegre. O Estação Verão Sesc também está aqui na capital nos finais de semana de janeiro e de fevereiro. Não é só para quem vai para a praia, são diversas opções gratuitas de esporte e lazer. Quadras esportivas, ginástica, empréstimo de bolas e raquetes de frescobol. Muito mais para você curtir. De sexta a domingo na Orla do Guaíba, próximo à Rótula das Cuias. Participe você também. A programação completa está no site do Sesc. Acesse sesc-rs.com.br para conferir toda a programação. A realização é da Prefeitura de Porto Alegre e do Sistema Fecomércio RS. Estação Verão Sesc em Porto Alegre. Muito mais diversão para o seu verão. Vamos ao recado da EGR e voltamos para falar do Grêmio e do fim do time de transição. O recado da EGR. Bom, Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva ontem, né, depois da cirurgia cardíaca que realizou no último sábado e deu algumas explicações. E a gente confere agora aqui no Virando o Jogo da RDC TV. Renato Portaluppi passou por uma cirurgia no último sábado, onde retirou a arritmia cardíaca que vinha tendo pelos últimos 4 anos. Era um procedimento onde há uns 4 anos atrás, o médico lá no Rio de Janeiro já tinha detectado essa arritmia. Falou que não era nada demais, mas lá no futuro, como
para mim ou para qualquer outra pessoa, essa arritmia poderia trazer um certo problema. Ele falou que mais cedo ou mais tarde eu teria que fazer esse procedimento ou tomar, de repente, no futuro, remédio. Então, depois de 4 anos, praticamente, eu decidi fazer. Mesmo fazendo a cirurgia no sábado, surpreendentemente, o treinador já esteve presente nos últimos 2 dias nos gramados do CT Luiz Carvalho. Estão seguindo as orientações deles. Eles só não querem que eu faça uma outra coisinha que eu já falei, é participar de peladas, pelo menos essa semana, não malhar, entendeu? São coisas que eles pediram para eu não fazer a semana, mas estou totalmente liberado para as outras coisas. Então, estou tranquilo quanto a isso. Até porque foi tudo bem na cirurgia. Estou pronto. Acho que o mais importante de tudo, estou aqui, estou conversando com vocês, estou feliz. Agora, ainda se recuperando de sua cirurgia, Renato avisa que vai ser o treinador do time alternativo que começa a temporada do Gauchão no próximo dia 20. A tendência era que começasse o grupo de transição, mas Renato preferiu chamar a responsabilidade para si mesmo. O ano passado nós sofremos um pouquinho, por isso que esse ano eu começo fazendo o campeonato com essa equipe alternativa, a equipe alternativa minha aqui em cima, que basicamente é uma equipe que jogou vários jogos do Campeonato Brasileiro, buscando algumas peças na transição, se necessário, entendeu? E vamos começar o campeonato assim. É óbvio que vai faltar o ritmo de jogo, é uma coisa normal para o início da temporada. O treinador também comentou sobre a possibilidade do Grêmio perder o atacante Everton, que foi grande destaque na temporada de 2018 e foi assediado por clubes europeus nessa janela de transferências. O Everton, ele chegou nos meus ouvidos através de uma pessoa que ia chegar essa proposta e não sei nem como não chegou, até porque pelo futebol que ele vem jogando, jogador de seleção brasileira. Até foi bom, porque eu tenho certeza que se ele voltar a jogar o futebol que ele jogou ano passado, essa 50 milhões, eu acredito que vão ser muito mais pelo futebol que ele está jogando. E é assim, já brincando e sorridente, que Renato se prepara para mais uma temporada no comando do Tricolor. Parece que está pronto, o Renato, pelo menos ele está pronto, né? Foi o que demonstrou na entrevista coletiva. Agora, alguns pontos para mim principais dessa entrevista do Renato. Ele se surpreendeu de não ter recebido uma proposta oficial pelo Everton, pelo que o Everton jogou em 2018. Pareceu um pouco decepcionado, mas não muito, pelo fato do Thiago Neves não ter vindo, pelo menos no discurso, né? Não pude ver a expressão dele, mas não me pareceu muito decepcionado quanto a essa possibilidade. Fez questão de dizer para o torcedor que o time não está mais fraco do que 2018, o que a gente pode concordar, né, com o Renato. Realmente não parece estar tão mais fraco do que o ano passado. E deu fim ao time de transição. Foi no dia 3 deste mês de janeiro, o Renato chegou no CT Luiz Carvalho no primeiro dia. Reapresentação principal, né? Ele chegou na reapresentação e disse, valeu, não vai ter transição, vai ser time reserva. As férias fizeram bem. Eu fico pensando assim, ó. Tem outro ponto nessa coletiva. Mas eu posso... Tem mais um? Vocês trariam mais um? Pode colocar depois. O Marinho, ele disse que ia conversar com o Marinho depois dessa coletiva. Pedido de desculpas. Isso, para entender por que o Marinho falou aquilo e tudo mais, mas ele disse, se o jogador me pedir desculpa, disser que foi algo eventual, que estava brincando, bola para frente, vamos botar no centro e o Marinho vai ser aproveitado. Até falando sobre o Marinho, eu tentei montar aqui agora, Diogo. Vamos, Lua. Quando ele fala da situação do Everton e de ficar surpreso pelo fato de o Everton não ter recebido uma proposta concreta, assim, eu acho que ele cobra muitas vezes o Luan. Ele diz, porque a gente espera que o Luan seja o mesmo de 2017, a gente espera que o Luan seja aquele, a gente espera que o Luan... Me pareceu, nas entrelinhas, assim, que o Grêmio chamou a atenção do Luan. E o Renato fez questão de deixar isso subentendido. E hoje o Luan não tem condições de jogo. Se botar time em campo, o Luan não corre um meio tempo. De pesado que ele tá. Pois é, então a questão do Luan então não era só facite plantar, aí que tá, hoje aí que tá a questão. Parece claro que não, parece claro que não foi só facite plantar. Na coletiva de hoje o Michel, né, foi quem falou, e aí para chegar onde o Guilherme também apontou que é o fato da condição física do Luan,
eu questionei sobre a situação do Everton e do Luan, que foram dois jogadores que acabaram tendo lesão no fim do ano passado pelo Grêmio e que desfalcaram na reta final. E o Michel disse que os dois estão 100%, que os dois estariam prontos aí para um jogo. Mas o Luan não parece tanto assim até. O Everton me parece treinar normalmente, assim. Mas o Luan, até pela gravidade do problema dele no fim do ano passado, e também por conta de parecer que o Grêmio está chamando a atenção dele até no discurso do Renato, me parece que o Luan não está tão pronto assim. Eu sou uma pessoa muito crítica a respeito de redes sociais, e a gente debateu aqui durante nas férias, de postar festa, postar bebendo bebida alcoólica. Tem jogadores, e o Luan é um, que não pode chegar agora no primeiro jogo e falar que está sentindo dores, porque ele em todas as festas participou. O Luan é o seguinte, tem duas coisas sobre o Luan, que não é eu que estou dizendo, é o Grêmio que está dizendo. O Grêmio quer uma sombra para ele, para ver se ele acorda, ele volta. E outra, se vier uma proposta pelo Luan que agrade o Grêmio e que o Grêmio consiga convencê-lo de aceitar, o Grêmio vai vender. Vai vender o Luan. Ou seja, é o mesmo jogador com dois lados. Ou o Grêmio encontra alguém que acorde o Luan para que ele jogue, ou o Grêmio aceita que venha alguém que leve. Essa é a maior prova do negócio com o Cruzeiro. Ou seja, tirá-lo da zona de conforto, de algum jeito. Mas ou com uma sombra ou com outro destino. Mas eu vou me lembrar de uma pergunta que eu fiz para o Luan em 2018. Logo no início do ano, quando se falava que o Luan poderia sair de novo. Eu disse para ele, Luan, tu já ganhou a Copa do Brasil, a Libertadores, a Olimpíada, melhor jogador da Libertadores, já foi craque do Brasileirão, 2 vezes escolhido o melhor meia do Campeonato Brasileiro, vice do Mundial, vice-campeão mundial. O que tu ainda quer? E ele, ainda quero mais pelo Grêmio, quero poder ajudar o Grêmio. Porque naquele momento me parecia muito claro que o ciclo dele de vitórias tinha chegado no ápice, que ele tinha que buscar algo fora de Porto Alegre. E ele não queria, e ele não quis. E a gente sabe que tem 2 motivos pelo qual ele não quis. Porque ele esperava ir para a Copa do Mundo jogando no Grêmio, e aí pode-se voltar o debate se ele merecia ou não ir para a Copa do Mundo. Eu acho que merecia, por exemplo. E acho que baixou a moral dele muito nisso. E ali baixou muito a moral. E outra, ele não sai de Porto Alegre porque ele ganha bem. E na questão... Ele vai sair daqui para quê? Vai sair de Porto Alegre para quê? Ninguém sai de um emprego que ganha bem para sofrer em outro. E adaptado, né? Exato. Totalmente ambientado ao Grêmio, a Porto Alegre, tá tudo. adaptado. Ele tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. Só que aí ele não pode render menos, né? Aí precisa ele chegar à conclusão, né? Ou alguém precisa mostrar para ele que não dá para ele ficar numa área de conforto rendendo menos do que ele teve como produção em 2017, né? Porque aí ele mesmo acaba se desmerecendo. O futebol do Luan apresentado em 2018 foi muito aquém, né? Do que ele apresentou em 2017. Mas eu acho que assim... E aí ele precisa fazer jus a toda a renovação que foi feita com ele também, né? Claro. Foi feito um contrato, foi feita uma valorização e o Grêmio esperava algo dele assim, né? Mas também tem uma coisa sobre o Luan, né, Flávio? Talvez, eu não sei se você vai concordar comigo ou vocês vão concordar. Só se cobra tanto dele porque ele pode dar. Mas claro. Porque ele pode dar. A comparação é ele com ele mesmo. Exato. Não é com outro jogador. Não, e a gente viu, por exemplo, contra o River Plate, que o fato dele não estar em campo, o Grêmio sentiu muito. Era aquele jogador que segura a bola no meio, que dá o tempo da jogada, que, enfim. Eu até acho que ele teve um ano de 2018 ok. Daí, pegando em números e participações, não foi o grande Luan, mas ainda acho que teve um bom ano. O problema foi a lesão. E eu acho que neste modelo aí, pensando no Grêmio como time, eu acho que ainda não veio o Thiago Neves, mas um jogador com as características do Thiago Neves ainda se faz necessária para que o Luan floresça ainda mais naquele jogador terminal, não no jogador da construção. Acho que se botar ele com uma posição de 10, até porque ele não tem essas características. Até a vinda do Thiago Neves, não vai render muito se debateu que ele poderia ser um falso 9 novamente, mas né? assim, eu prefiro o Luan de 10. Eu vou dizer o seguinte. Prefiro ele com centroavante. Independente das preferências, na minha visão, tá? Seja centroavante, seja de 10, me fica claro que quem não quer o Luan de 9, de falso 9, que é a função que ele exerceu muito tempo em 2016 e algumas vezes em 2018, é o Grêmio. Sim. Porque
O Grêmio tem o Jael, o Grêmio tem o André e o Grêmio está gastando uma Babilônia para trazer o Viseu. E trouxe até o Brocador para ter de 9 também. Exatamente, e ainda tem o João Anderson. Ou seja, na base. entende que ele não é o falso 9. Não, que ele não é, que ele é o 10. O 8,5. E a pressão pro Luan, na minha visão, tá no Grêmio, que é o GPR. O Grêmio tem que botar o GPR para jogar, aproveitar o Campeonato Gaúcho, ó. Ele adora postar os guri nas redes sociais, então prova que é homem agora, que não é mais os guri. O Renato tem que decidir isso aí, né? Também. O Renato vai... O Renato tem uma opção pro Jean-Pierre. O lado bom pro Jean-Pierre, só pra gente deixar claro, é que ele não tava no transição, então ele não ele teve férias normal, tava tudo certo com ele, né? Na verdade, isso a gente tá rindo, a gente tá brincando, mas é sério, porque... E o garoto que não jogou a Copa São Paulo? Pois é, essa transição vai para onde? O jogador que poderia atuar ele não transição... Vai acabar, não acabou a transição. Não acabou a transição, só não vai jogar no Gauchão. A transição vai continuar com as mirantes, com as copinhas do meio do ano. Você vai fazer o quê? Ele entrou os jogadores entraram de férias agora. Agora de férias. De novo, né? Porque eles já tinham entrado de férias ali em outubro para poder começar a pré-temporada em novembro. Exato. Então, 2 férias. Esse emprego me serve aí, 2 férias por ano, né? O Marcelo Caju aqui, o Marcelo Westerhoffen, diz que pra gente anotar, esse ano vai ser o ano do Luan, ele acha. De novo. Esse ano é o ano de Jean-Pierre. Eu sou suspeito para falar do Luan. Quem sabe dos dois, né? Será? Eu acho que há 4 anos é o ano do Luan. O Luan, em 2014, surgiu das categorias de base, foi o principal jogador do Grêmio na Libertadores da América com o Anderson. Tanto é que quando ele lesiona a mão, o Grêmio se perde na competição. Era Luan do Ibates. E ele volta antes, né? Isso. 2015, o Grêmio faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, ele faz gol em Grenal, enfim, é com o Filipão ainda. Melhor meia daquele Brasileirão, o Luan. 2016, gol em semifinal de Copa do Brasil, jogando tudo que a gente sabe que ele jogou com o Douglas ali atuando de falso 9. 2017, melhor da América. E 2018, campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores. 2018, eu acredito que ele fez boas partidas, fez um ano interessante, mas que na reta final não conseguiu jogar. Quando o Grêmio mais precisou do Luan e ele estava à disposição, porque não dá pra gente pedir pra ele fazer alguma coisa quando ele não tá à disposição. Quando o Grêmio mais precisou dele e ele esteve à disposição, ele resolveu, que foi na Recopa. Na Recopa, e eu vejo que contra o Flamengo, por exemplo, ele dá um passe pro Ramiro, não sei se vocês vão lembrar, o Ramiro de frente pro gol, ele pifa o Ramiro e o Ramiro erra o gol. Talvez se aquele gol tivesse saído, o Luan já teria outra visão na temporada. O Grêmio até tentou quando não podia contar com o Luan, né? Porque levou o Luan pra Argentina. Também. Depois forçou ali fisicamente, Isso, depois daquele jogo acho, contra o América, se eu não estou enganado, que o Renato dá a coletiva dizendo que o Everton e o Luan não vão. Isso, no sábado. E aí no domingo à noite o Grêmio embarca e o Luan vai pra Argentina. Na segunda ele treina, só que ele corre 10 minutos e sente a coxa daí, né? Porque estava compensando. E já não era nem mais a fascite plantar. Ele estava compensando a pisada por conta da fascite plantar e sentiu a coxa. Mas assim, ó, uma coisa é certa. Luan, bem ou mal, eu acho que ele vai estar bem, porque está fazendo uma pré-temporada. O que eu sei é que ele está assintomático nesse momento, ou seja, ele não tem dores, ele não sente dor, ele não tem problema da fascite plantar, ele está bem. Tem uma coisa, né? A fascite plantar é uma coisa que não tem cura. É horrível. É horrível, como o Felipe disse, a dor é um absurdo e as cargas de trabalho é que podem aumentar a dor ou fazer ela voltar. Perguntei para o Rogerinho se ele vai fazer trabalhos especiais e o Rogerinho, preparador físico, disse que esse ano o Luan vai fazer alguns trabalhos que os outros jogadores não farão, que são justamente para que ele não sinta essa dor. Também é um entendimento por parte do Grêmio, acho que precisava haver um entendimento por parte do Grêmio que ele tem esse problema e tem que cuidar, né? E claro, né, o Grêmio vai mudar muito, né? Um time que vai se transformar. Até o nosso telespectador aqui, ó, tô procurando o nome dele, aqui ó, Vinícius Portes. O que vocês acham do meio-campo? Ele manda um meio-campo provável dele aqui. Vamos tentar, só nessa questão do meio-campo, já formar o time de transição, o time alternativo de Renato Gaúcho. Acho que já dá para tentar fazer alguma coisa. Júlio César que vai jogar o Renato Gaúcho. Júlio César, Léo Gomes, Paulo Miranda, Tenho dúvida na lateral direita. Não sei. Eu acho que pode jogar o Madison nesse início de ano e aí Léo Gomes e Léo Moura ficarem fazendo a pré-temporada. Porque o Madison ficou. Né? Capixaba, tem dúvida se um dos zagueiros não vai começar entre Jeromel e Kahneman. Não, acho que pelo já menos pra largada? Acho que não. Tem que ser aquele que jogou menos, né? Porque o Renato disse que é aqueles... Os dois jogaram muito, né? Reservas que jogaram menos. Mas é que tem o Paulo Miranda e o Marcelo Oliveira, né? Marcelo Oliveira é zagueiro agora. Marcelo Oliveira é zagueiro no Grêmio.
Eu acredito que vai ser essa. Não, eu acho que é isso aí. Eu acho que é Paulo Miranda e Marcelo Oliveira. Hoje, no treino de... Eu me esqueci, juro por Deus, do Marcelo Oliveira de zagueiro. O treino da manhã, lá no CT Luiz Carvalho, foi um treino em que foram divididos... O grupo todo foi dividido em 3 para fazer um rachão. E aí eram as seguintes duplas de zaga. O Paulo Vitor com Jeromel e Marcelo Oliveira. O Breno, goleiro, com o Kahneman e o Thierry. E o Júlio César com o Michel improvisado e o Paulo Miranda. O Michel que também é uma das alternativas, né? Acho que tá aí, nessa terceira escalação aí tá uma base já. Júlio César e o Paulo Miranda. Falta um parceiro, que então, provavelmente seja o Marcelo Oliveira. Que daí no meio de campo teria o Mateuzinho, o Rômulo e o Jean-Pierre. Acredito que não foge disso. Mateuzinho, Rômulo e Jean-Pierre. Pode ser. Marinho, Pepe e eu acho que só e André. Eu só discordo ali do lateral esquerdo do Capixaba. Eu acho que ali vai ser o guri da transição, Guilherme Guedes. Muito bom jogador. O Capixaba vai voltar. Tá pronto. O Capixaba vai voltar pro Corinthians. Ele volta no meio em maio. Em maio ele volta. Nossa, o Grêmio compre. E tem outro que eu discordo. Vale a pena comprar? Não vale. Acho que não vale. Tem outro aí que eu discordo também. O André. Acho que começa o Jael. Também. Não sei. Tenho dúvidas. Porque pra mim o reserva é o Jael. Do Renato hoje. É que pra mim o André tem que fazer gol. E ele começando o Campeonato Gaúcho fazendo gol, ele se consolidou. Pode ser. E tem uma coisa, o que nós faríamos e o que a gente sabe que o Renato faria. Tem uma outra coisa. Que eu nunca começaria com o André sendo titular e não com o Jael depois de 2018. Guilherme, começaria com o Tony Anderson. Tu punir um jogador que foi melhor do que o outro. O André, nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, entrava, não jogava nada, o Jael tinha que entrar para fazer gol. O gol da classificação do Grêmio direto para a Libertadores é do Jael, por exemplo. Sim, com certeza. Em relação a time de transição, esse time considerado alternativo, realmente ele é bem mais representativo e bem mais qualificado do que qualquer tipo de transição. Isso, e o Grêmio tem um retrospecto do susto do ano passado. Claro, salada de frutas, o Renato definiu assim, o ano passado, na entrevista coletiva. Depois ali nos bastidores, né, ele disse, eu não quero que vire a salada de frutas que virou o ano passado. Tem um detalhe, tem uma outra coisa. A gente montou essa base de time aí, até o nosso telespectador, acho que ele pensa no time titular, porque ele diz Matheus Henrique, Michel, Montoya, Luan, Everton e Viseu, né, o Vinícius Portos, perguntando o que a gente acha. Mas só nessa base que a gente montou, a gente ainda não colocou, por exemplo, o Guilherme colocou o Rômulo, tá, que é um reforço. Mas a gente não colocou o Montoya, que vai entrar no alternativo, tenho certeza, porque ele vai precisar de ritmo para iniciar o ano, ele não está acostumado com o estilo do Grêmio. Faz desde novembro que ele não Desde outubro. É muito ele tempo. vai precisar de ritmo e ele não está acostumado com o estilo, então ele com certeza vai jogar. É mais um acréscimo. Teria o Viseu. E tem o Viseu, que é outro jogador que vai ter que entrar num ritmo e forma, né? Mas pelo que eu senti do Renato, o Viseu vem para ser titular. Isso pelo que falamos ali fora do ar, eu perguntei para ele ontem, e o Viseu tá chegando? Não, pode deixar que vai chegar, vem com essa pompa. E assim. o Renato não pode perder mais um, né? O Renato pediu o Thiago Neves, não trouxeram. Ele pediu o Viseu, se não trouxerem também. E ele não pode perder mais um centroavante também, né? Lateral direita vai ser o Leonardo Gomes. Fica os dois. Mas a questão da lateral direita e da lateral esquerda do Grêmio são oposições. O Juninho Capixaba voltando para o Corinthians, o Grêmio precisa ir no mercado buscar um lateral esquerdo para sequência fechar o horário. De nenhum jeito, né? E eu acho complicado. E agora tá mais difícil, né? Fechar o Emanuel Mas. Porque a imprensa argentina noticia que o Boca quer liberar o Olaça. Porque lá os times argentinos eles podem ter 6 estrangeiros e 5 podem estar inscritos para uma partida. Hoje o Boca já tem os 6 estrangeiros, quase todos titulares ou então com condição de titular. Inclusive comprou um há 3 ou 4 dias, que é um zagueiro paraguaio, Assunção, se eu não estou enganado, que é paraguaio e vem para a vaga do Magajan, que foi vendido para o Ajax. Ele é paraguaio, zagueiro e pode fazer às vezes de lateral esquerdo. Só que se o Boca efetivamente liberar o Olaça, que é o que a imprensa argentina trabalha, fica complicado. Porque se vende o Olaça, se rescinde com o Olaça, aliás, tem o Fabra, que é o lateral titular, mas que vira e mexe quase sempre. Ele é convocado para a seleção colombiana e tem o Mas. São as duas alternativas que tem. Ou então um zagueiro improvisado. Não é simples nessa situação do Grêmio na busca por um lateral esquerdo. Não tem um titular, né? Hoje tem o Bruno Cortes, que é titular, mas não tem um jogador que poderia ser titular caso o Bruno Cortes não jogasse, como é a diferença, por exemplo,
da lateral direita, que aparentemente para mim tem um lateral direito titular, que é o Leonardo Gomes, que terminou o ano, e se precisar tem o Léo Moura, que é muito qualificado. E a gente viu, Diogo, no caso da lateral esquerda, o Bruno Cortes não jogar e o Juninho Capixaba também não entrar nessa vaga. Entrar o Marcelo Oliveira e o Juninho Capixaba jogar de meia, jogar como um extremo mais pra frente. A gente viu de tudo do Juninho Capixaba. Juninho Capixaba ele tentou e não deu. Juninho Capixaba tem quase o mesmo número de gols que o André pelo Grêmio na temporada. Pois fez 3 gols, o André fez 4. Eu posso estar errado, assim, mas não sei, eu vi qualidade nesse Juninho Capixaba. É um bom jogador. Eu acho que eu precisaria acreditar nele e corrigir questões de posicionamento no setor defensivo, que realmente ele tem algumas deficiências, mas olha como qualidade técnica, chegar na frente de conclusão a gol, inclusive. Fisicamente, muito bem. Fisicamente, um cara jovem, olha, eu acho que teria tudo para dar muito certo ali na lateral esquerda. Daqui a pouco, né, sem o Emanuel Mas, financeiramente o Grêmio não ia gastar muito no Mas, se for para comprar um outro. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos conhecer mais uma casa do empreendimento Vivenza Serena e a gente volta para fechar o Virando o Jogo desta quinta-feira. Tá aí, né? Mais uma casa do empreendimento Vivenza Serena. Mandar um grande abraço para o Ricardo Zimmermann, né? Que está sempre nos acompanhando aqui no Virando o Jogo. Volta e meia mandar fotos da tela, ele e a tela, assim, ó. Grande Ricardo Zimmermann. Ô, Ricardo, se quiser falar onde que teu irmão vai trabalhar, o Rogério Zimmermann, esse ano, pode falar que a gente já anuncia aqui também. Já entregamos aqui. Quem quiser também já pedir um abraço, a gente manda abraço aí, não tem problema nenhum. Um grande abraço também para Milena Caixa do Zafari, lá da Cavalhada, que há pouco tempo esteve de aniversário. Grande abraço, Milena, tudo de bom para as competentes funcionárias lá do Zafari Cavalhada. Maravilha, então um grande abraço para Milena, parabéns, né? Atrasado, né? Esteve de aniversário recentemente. Agora, bom, estamos chegando ao final do programa, né? E ontem a gente não teve muito tempo para falar sobre esse assunto, porque o programa estava se desenrolando e ao longo do dia as coisas se desenrolaram mais um pouco. Mas foi justamente essa questão que envolveu o Ministério Público e também, né, Carlos Pellegrini, que foi diretor de futebol do Internacional no ano 2015-2016. Ontem o Ministério Público revelou que o tio do lateral direito, Paulo César Magalhães, o Paulo César Magalhães, né, fez depósitos durante o período em que PC Magalhães jogou no Internacional na conta de Carlos Pellegrini. Depósitos mensais estavam relativos ao seu salário. Paulo César Magalhães ganhava R$75 mil no Internacional e uma parte dos seus vencimentos caía na conta de Carlos Pellegrini. Esse é o primeiro jogador que se identifica em público e agora, certamente, aí teremos outras novidades. Tem mais 3 casos que... Eu tenho só uma coisa para dizer. Não termina isso aí tão rápido. Não vai terminar tão rápido. O Hernando, na sua renovação de contrato, o empresário repassava parte do valor. Está rescindindo agora o Hernando, Está rescindindo agora, isso. O Hernando, que foi um nome público lá na primeira coletiva do Ministério Público, que perguntaram e assumiram, vamos dizer assim. O Jorge Henrique não assinou a renovação porque não aceitou fazer esse tipo de repasse na época, saiu do Internacional. E uma outra situação, essa eu tinha informação há bastante tempo, mas a gente não podia falar porque não tinha provas, né? Então a gente não tinha essa liberdade. O Fabinho, quando estava sendo contratado pelo Internacional, ficou tudo acertado por telefone que ele viria de Santa Catarina ganhando R$100 mil. Chegou aqui, Pellegrini disse para o pai do Fabinho, que era o empresário do jogador, não, vai ganhar 150, mas 50 em tal lugar, vai ter que botar em tal conta. O pai do Fabinho disse, não, nós acertamos R$100, eu não vou fazer por 150, é R$100 mil e pronto.
E aí o Pellegrini disse, então, teu filho não vai mais ser contratado pelo Internacional. Aí o pai do Fabinho, então, eu vou ali na TV, que tem aqui na esquina, pertinho do Beira-Rio, e vou contar o que tu tá fazendo. Na hora o Pellegrini já disse, não, capaz, vem cá, vamos assinar isso daqui, vamos fechar 100 mil reais e deu. Então, mais uma das histórias que certamente depois o Ministério Público vai conseguir desvendar. Tem coisas, eu não sei... É lamentável isso. Eu não sei dizer assim, eu vou ser bem sincero, Flávio, e telespectadores do Virando o Jogo. Não sei o que dizer. Não sei, porque eu fico abismado. Assim, eu sei que isso existe. E eu sei que não é só no Inter. Que em outros lugares certamente deve existir também. Porque isso aí é uma questão de índole. Deve ser uma questão de índole. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas é um meio que, infelizmente, e se fizer uma varredura aí por outros clubes do futebol brasileiro, vai achar cada coisinha, meu amigo. Que... O bom disso é que a informação vem à tona, né? E aí, quem sabe, a gente moralize um pouquinho mais essas ações, né? E que aquilo que exista não deixe de existir e que não exista futuramente. A grande diferença dessa situação para o que o Diogo mencionou aqui, que certamente existe, é o que todo mundo sabe, mas ninguém tem provas, evidentemente, para dizer. Que foi até o que o próprio promotor de justiça mencionou lá na coletiva de imprensa, quando da busca e apreensão em residências, enfim. Olha, a gente sabia que tinha alguma coisa no leite, sabia que tinha sacanagem, a gente foi lá e comprovou. Então, a grande diferença dessa situação do Inter para todo o resto do folclore é que realmente é comprovado, ou está sendo comprovado pelo Ministério Público, que está achando os indícios. Agora, o Ministério Público só pode agir dessa forma quando é provocado. Então, eu acho que também cabe um elogio à sindicância, né, que gerou um relatório, isso chegou ao Ministério Público e o Ministério Público pôde trabalhar. Porque muitas vezes não adianta todos nós pensarmos assim que isso acontece e, de repente, um torcedor ali cobrar da justiça. Pô, mas eu sei que o fulano foi contratado assim e ninguém faz nada. Bom, mas o Ministério Público só pode agir quando é provocado. Sim. Mais um nome só, Ariel também. Podem ir buscar os contratos do Ariel, que é um outro nome que teve problema. Se a gente pensar e parar para analisar... Tem vários. Devem ter vários, né? É só a gente fazer a lista. Ontem foi divulgada uma lista... Divulgado não, foi só relembrado, né? A lista dos jogadores contratados na época. Se a gente pegar essa lista de jogadores contratados na época e parar pra pensar assim, meu Deus... E uma coisa muito interessante. Como é que acontece isso? Sabe assim? Alguma coisa tem que explicar, né? Realmente. O cara treinava numa praça em Canoas. O cara treina na praça e ainda ganha luvas por ter aceito o contrato, um nome muito concorrido, né? Como vocês falaram do mercado. Gente, que tinha feito uma grande partida contra o Inter em 2015 na Libertadores, né? Quando ele saiu no primeiro tempo de jogo e o Nilmar e o Sacha estavam dando baile no PC Magalhães, naquele jogo. Bom, baile ou não, né? Ó, eu tô jogando hoje lá no Centro Acadêmico, se quiserem me contratar também, diretor antiga, sinta-se à vontade. Mandar um grande abraço para todos, muito obrigado pela participação de vocês aqui nesta quinta-feira. O Virando o Jogo fica por aqui, vem aí o Virou Moda. Fiquem agora na agradável companhia da Lee Clay. Tchau! Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.